E eu quero receber aqui no nosso estúdio também a doutora Cíntia Bittar. Seja bem-vinda. Obrigada pela gentileza da presença. Eu que viu, agradeço. Cíntia? Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. A doutora Cíntia, ortopedista, ela vai fazer um alerta muito importante nesse período de volta às aulas sobre a mochila escolar, o peso da mochila escolar. Doutora, para a gente já começar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Pensando nos estudantes, tanto as crianças mais novas quanto os adolescentes, como a mãe vai saber em casa qual é o limite de peso desta mochila para não comprometer a saúde, a coluna da criança? Qual é o padrão? Qual é a regra? A regra é o máximo 10% do peso corporal da pessoa, né? Então, por exemplo, uma criança que pesa 30 quilos, máximo uma mochila, a mochila com conteúdo 3 quilos. É sempre 10%. O máximo 10% do peso corporal. Senão vai começar a dar alguns problemas na coluna, aí pode começar a ter algumas deformidades, né? Principalmente criança que está na fase de crescimento. Então tem que tomar muito cuidado. E é muito comum, né? É muito comum, porque geralmente, hoje em dia, o que acontece? Depois dos graus, primeiro, colegial, tudo, uma matéria, um caderno. Uma matéria, um caderno. Então, quando você vai ver, são 5 livros, né? Mais com 5 cadernos, mais as outras coisas que levam. Fica extremamente pesada a mochila, né? Então, por exemplo, você vai pegar uma mochila básica, 7 quilos. Não é todo mundo que pesa 70 quilos, né? Geralmente, adolescente está naquela fase de 50 quilos para 70, né? Então, eles carregam muito mais do que o normal. Então, aí seria uma opção usar aquelas mochilas que apresentam rodinhas, porque aí a pessoa acaba puxando e não sobrecarrega a coluna, né? O modelo de rodinha, a gente tem até uma aqui, seria o ideal. Isso, para quem tem que carregar mais que 10% do peso, é o ideal para você não comprometer a coluna. E às vezes a gente tem uma resistência, né? Da rodinha. Numa determinada faixa etária, né? Eles se recusam. Ah, não quero de carrinho, de rodinha. Eu quero a mochila para colocar nas costas. E aí também a forma que você usa a mochila. Eles gostam muito de usar a mochila com uma alça só. E não é o certo. Imagina, você está com um peso já além do que você deve carregar. E ainda com uma alça só, então você, além de comprometer a coluna, ainda você vai tombar a coluna em uma outra posição. Aí vai dar um desequilíbrio total, né? E é bem né? assim mesmo, né, doutora? Aqui no estúdio todos nós já fomos estudantes, né? E é exatamente, né? Existe essa tendência de uma alça só. Então, o correto é colocar as duas alças. As duas alças. Apoiar bem nos 2 ombros. Isso, nos 2 ombros. E ela não pode passar dessa região aqui da coluna, né? Eu vou chamar um modelo para a gente poder fazer noção. Seria adequado para gente. Vamos escolher, gente. Eu tô feliz. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio 3 jovens aprendizes, um projeto aqui da nossa emissora. Sejam bem-vindos, viu? Quem se habilita? Temos 2 meninas e um menino. Ah, vai sobrar para menina, né? Olha lá, sobrou para menina. Adorei. As meninas, pode ser ele. Por favor, meu amor. Como é seu nome? Iago, que nome bonito. Seja bem-vindo. Você é de onde, Iago? Daqui de Valinhos. Aqui de Valinhos mesmo, cidade? Legal. É conterrâneo. Vamos demonstrar no Iago, então, mochila? Vamos colocar a mochila? Só uma curiosidade antes, doutora. Vamos pesar a mochila sem só livros? Mochila. Porque só a mochila já tem o peso dela, né? Deixa como que a gente... Aqui. Foi. Vamos ver se pega. Ah, o dela não pegou. Acho que ela não pesa nem 1 quilo, então... É muito bom, né? Porque geralmente tem umas que só a mochila pesa quase 1 quilo, né? Então de essa tanta coisa tá que tem. Pelo menos a mochila já é bem, né, levinha. Então, uma coisa boa, ela é bem almofadada, o que vai dar uma proteção melhor na coluna, um conforto, né? E aí a gente coloca a mochila. E essa balança aqui, eu não sei, a nossa produção fez o teste com a mochila com os livros, porque eu sei que o corpo, essa a gente apoia o pé, é perfeita, né? Mas eu não sei a superfície da mochila, se vai atingir ali os... Vamos ficar de lado aqui. A mochila, ó, ela tem que apoiar bem aqui na região dos ombros e o desenho dela, o tamanho, tem que parar aqui na região final das costas, tá? Não pode ir para a região aqui das nádegas. Tá? Não pode descer para o bumbum. Não, tem que parar até o final da coluna. A do Iago, como é que tá, do Iago? Tá, ó, quase perfeita. Aí teria que fazer essa regulagem para ela ficar um pouquinho
mais adaptada aqui, Subir, ó. né, um pouquinho Subir mais. para ela ficar apoiada melhor aqui no ombro. E, ó, ela parou bem aqui na região que inicia as nádegas, né, o glúteo. Então, terminou na coluna lombar, que é o adequado. E sempre utilizando as duas alças, o máximo 10% do peso corporal. Quanto que você pesa? Desculpa. 63. Então, aí o máximo 6 quilos de peso. Vamos colocar os livros? Vamos. Hein, Iago? Tá forte, Iago? Eu tenho até algumas participações. Então, o Iago tem 63, né? Então, a gente já tem aí o peso do Iago. E depois a gente vai pesar, tá, Iago? Você com a mochila. Com a mochila. Vamos ver para quanto Vamos vai lá. aí a balança? E geralmente, uma dúvida, né? Dúvida não, na verdade, uma dificuldade real aí de muitos pais é o fato de ter que colocar muitos livros e muitos cadernos. Mais a pasta, mais o estojo, não é, Às vezes doutora? tem notebook também, que só um note deve pesar por volta de 1,5 kg, 2, dependendo do modelo, né? Então, A tendência de passar os 10% é alta. é bem alta. alta, A gente é tem aqui alta. alguns telespectadores se manifestando nas redes sociais. Eu adoro quando vocês entram aqui no nosso programa. A Fernanda está participando, Fernanda Pena. Tati, é muito peso mesmo. As minhas têm 8 anos. Elas têm. Será que ela tem 2 filhas? Ela pôs no plural, né? Deve ser. As minhas têm 8 anos. Apostila, caderno, lancheira. Acho muita coisa para uma criança que pesa 30 quilos. E é bastante material mesmo. É tentar negociar com a escola, né? Porque. E todo dia, voltou da aula, esvazia a mochila e prepara o material para o dia seguinte, levando só realmente o que vai usar no Você dia, sabe né? que às vezes tem preguiça, né? Então já coloca todo o material escolar da semana inteira para não esquecer, né? E Iago, é verdade, Vamos lá. não é, Iago? Não tem bastante material, Iago? Ó, já mudou, né? Aqui, ó. Tá bem pesada. Então vamos lá. Como é que tá o conforto agora, Iago? Já ficou mais difícil? Ficou mais difícil. Você já sentiu a coluna um pouco mais? Acho que agora o que seria adequado, você pesa 63, a gente pesa ele Vamos para ver pesar? quanto que vai dar aí de... Tananã! Vamos lá. Ali foi uma média de 5, 6 livros, né, doutora? Que é Isso. mais ou menos a base, né? Ó. A média. 70. Então, essa mochila tá no limite dele, praticamente. Não poderia colocar mais nada Não dá ali. para colocar mais nada. Entendeu? 69. Ó. E eu E não aqui, coloquei ó, tudo então, ainda. Ó, ficou o estojo de fora, ficou pasta de fora e o caderno. Se a gente tivesse colocado tudo, Ia passar. Porque a 63 já tá com 70 praticamente, já passou praticamente quase 1 quilo, né? Porque então, ele e a pesa regrinha para os 69. pais é essa: pesa o filho. 10% do peso do filho tem que ser o peso da mochila. Acima disso, vai dar problema, né? Tem que ficar E outra atento. coisa importante, dependendo onde a pessoa mora, né, em cidade muito que tem que pegar metrô, ônibus, às vezes fica com medo de deixar as coisas aqui. Aí coloca a Leva mochila na na frente. Aí piorou, né? Você vai ficar mais curvado. Quais os riscos a curto, médio e longo prazo? Me explica daqui a pouquinho, doutora. Volto já.